Olá pessoal do Portal Cooperati, mais uma palhinha sobre virtualização. Vamos falar rapidinho sobre memórias virtuais. Acabei de postar um artigo no TechNet Week sobre visão geral de configuração de memória virtual no Hyper-V. Tá? Vamos falar um pouco sobre o que está sendo discutido nesse artigo, que são as memórias virtuais. O Hyper-V com Service Pack 1 possibilita dois tipos de configuração de memória para as máquinas virtuais: a estática e a dinâmica. Tá? A memória estática, muito simples, mais segura, não vou dizer que é mais rápida porque seria mentira, as performances são basicamente iguais. O que diferencia é a facilidade de gerenciamento do ambiente. A memória estática é mais segura, por quê? Porque você sabe onde você está pisando. Você define estaticamente cada memória. Quando eu disse aqui 512 MB, ao ligar essa máquina virtual, o que o meu sistema vai fazer? Vai fazer igual que está mostrando aqui no meu artigo. Ó, que eu botei a figura aqui. Meu sistema tem 4 GB. E eu disse que eu levantei a máquina virtual com 2 GB de RAM. Na hora que a máquina virtual for ligada, ele vai alocar 2 GB de RAM para essa máquina virtual. Ok? Ela vai alocar imediatamente. Então, se eu definir aqui 512 MB no meu sistema vão ser alocados instantaneamente para essa máquina virtual, eu utilizando a máquina virtual, utilizando ou não. Tá? Se você botar aqui 10 GB de RAM, ligar, e a máquina virtual não estiver utilizando 10 GB de RAM internamente, não importa. Então, o sistema vai estar alocado 10 GB aqui e acabou. Você não tem controle. Essa opção você usa quando quer um ambiente controlado, quando você tem recurso certinho, quando você tem o cenário ideal, você usa memória estática. A memória estática está presente desde a primeira versão do Hyper-V. Tá? Você define e acabou e pronto. Desde as primeiras versões, VMware Server, Virtual Server, tem a memória estática. Definiu, acabou. Você não pode definir mais do que você tenha disponível no teu sistema atual. O recomendado é que o teu sistema atual, host, hospedeiro, fique com pelo menos 1 GB de RAM livre para operações do sistema operacional. O resto você pode definir para as máquinas virtuais. Se você tentar levantar uma máquina virtual que interfira nisso, que extrapole esse limite ou que vai comprometer o funcionamento do host, a máquina virtual não é iniciada. Tá? Ela imediatamente aborta a operação de ligar. Ok, simples, né? Mas o que o povo gosta mesmo agora é Dynamic Memory. Tá? É a memória dinâmica, é o novo, interessante. Antes de falar nos benefícios que a memória dinâmica traz, vamos nos atentar ao ponto. Memória dinâmica só funciona host de virtualização, server, com SP1. Vou mudar aqui, ó, vou inverter. Windows 2008 R2, ESP1 Hyper-V Server 2008 R2, com ESP1 também funciona a memória dinâmica, tá? Só que, para funcionar também, a máquina virtual, preste atenção, a máquina virtual que vai utilizar a memória dinâmica também precisa ser 2008 R2 ESP1, Windows 7 ESP1, tá? Se não tiver, não funciona, não vai funcionar corretamente. Existem casos que as pessoas até conseguem utilizar, funcionar tal, a memória dinâmica em máquinas Linux e tal, mas não funciona como a Microsoft recomenda. Tá? Para funcionar legal mesmo, tem que ser o sistema cliente também tem que suportar esse recurso. Tá? Porque tem técnicas para fazer memória dinâmica, que eu não vou falar nesse vídeo, mas depois eu vou ver se eu me aprofundo mais em outro artigo sobre o TPS, sobre o ballooning, que são as técnicas de inflar e desinflar a memória virtual. Tá? Mas vamos voltando agora aqui. Vamos supor que você tenha o host compatível e a máquina virtual compatível. Beleza, então você pode usufruir da memória dinâmica, que é muito legal. Como é que ela funciona? Ela tem 3 variáveis: memória inicial, memória máxima e buffer. Memória inicial. Essa memória aqui é tal qual a memória estática. Ela vai ser alocada instantaneamente. Ligou a máquina virtual, ela aloca isso aqui, o mínimo. É o mínimo necessário para a tua máquina virtual funcionar, que você vai definir aqui. Memória máxima. O máximo que você vai deixar
o sistema alocar. Tá vendo aqui que eles sugerem esse número gigantesco aqui? Por quê? É só para te indicar que ele permite que você aloque mais do que você tenha fisicamente disponível no teu host de virtualização, tá? Ou seja, se você deixar a máquina virtual ligada assim, vai funcionar. Eu tenho 65 GB de RAM nesse servidor aqui? Acho que não, vamos dar uma olhada? Não, tenho só 16. Tem só 16 GB. Como é que então ele permitiu eu alocar ali 65 GB? Simples, ele vai começar a paginar, tá? Ele vai começar a paginar. Passou do limite físico que eu tenho, ele vai paginar em disco. A paginação de memória não é recomendada a menos que você tenha discos, dispositivos de gravação, né? SSD, Solid State Drive. Tá? Aí tudo bem, porque o IOPS dele é incrivelmente superior aos discos o disco rígido, rotação e tal. Se você tiver SSD, tudo bem. Mas se você não tiver, como a maioria dos nós mortais, não use paginação para máquina virtual, para memória de máquina virtual. Tá? Você define o valor inicial para sua máquina rodar e define o valor máximo que o sistema vai alocando de acordo. Ele aloca exatamente. A máquina diz que é 512, ela precisou de 513. Ele vai alocar 513? Não. Ele vai alocar de acordo com o buffer também que você definiu. Ele sempre vai usar o buffer que é reserva para a máquina ter um ganho, uma alocação de memória mais rápida. Então, esse buffer funciona como uma reserva. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui nessa máquina aqui, essa aqui, ó, 1 GB aqui alocado para ela, tá? 1 GB de memória dinâmica. A demanda dela é só 358 MB. Quer dizer que o Hyper-V alocou isso? Não, ele alocou com o buffer já. Ele já está com o buffer ali, tá? Então ela está cerca de 20% a menos de uso aqui. Então esse buffer é para isso. Se você quiser que a sua aplicação fique bem rápida e não sofra com a alocação dinâmica, você pode aumentar esse número, tá? Não adianta nada botar muito perto de 100%, senão ele vai alocar tudo aqui. Mas vamos dizer que você queira uma sobrinha. Pô, não, se ela tiver... tem gente que trabalha assim, com 80%. Tá? Por quê? Vamos dizer que você só quer que use tudo quando a máquina estiver no pico mesmo. Tá? Mas eu quero que, quando ela puder, ela tire uma sobrinha e libere um pouquinho para as outras. Beleza, você deixa ela trabalhando no talo quase o tempo todo. Tá? E se tiver pouco uso, ela libera. Pode ser. É quase uma estática com um upgrade, você trabalhar com um buffer alto. Normalmente você vai deixar em torno de 20% a 30%, dependendo do seu cenário. Tá? Aqui embaixo tem um plusinho aqui, que é só para você definir o peso em relação às outras máquinas. Isso aqui é interessante também. Mas vamos pegar o seguinte, quando você usa uma, quando que você usa a outra? Memória estática, usa no cenário que você tem definido. Tenho 16 GB de RAM e tenho 8 máquinas virtuais. Tenho 16 GB de RAM disponíveis para as máquinas virtuais. Tenho 8 máquinas virtuais. Posso botar 2 GB de RAM em cada uma? Vai dar certo? Vai funcionar? Beleza, então ponha. Não use memória dinâmica à toa. Use somente quando você necessitar desse recurso. Tá? Tem gente que sai botando dinâmica aqui e deixa aqui e nem mexe mais nada. É errado. Você vai perder performance. O Fábio Hara falou na palestra dele, VIR 311, do TechEd, que logo eu vou estar disponibilizando o PowerPoint, que 40% dos casos de gargalo no Hyper-V é de memória. E as outras porcentagens eram 10, 20, que era disco, rede. Ou seja, 40% é muita coisa. Então, a gente pode perceber que o pessoal está errando aqui mesmo. O uso da memória virtual é o mais crítico da máquina virtual, sem sombra de dúvida. Marcou isso aqui, deixou para lá, tá errado. Vai fazer bobagem. Como é que é um cenário interessante para você usar memória dinâmica? Vamos dizer o seguinte, você tem 2 servidores. Vamos dizer que eu tivesse 2 servidores e essas máquinas aqui estivessem espalhadas entre eles. Meu servidor, eu tenho 10 máquinas, vou botar aqui igual o exemplo que eu tenho aqui, que eu coloquei aqui no artigo. Eu divido a carga entre 2 hosts. 5 máquinas com 1 GB de RAM no host 1, 5 máquinas com 1 GB de RAM no host 2. Ok?
Então eu tenho um host com 5 GB RAM rodando e outro com 5 GB RAM rodando. Caso um desse host pare, as máquinas virtuais, se você tiver clusterizado ou tiver um code backup, que você movimenta as máquinas virtuais para lá, caso um host desse pare, quanto de RAM você vai precisar para que todas as máquinas virtuais, todas as 10 aqui, rodem em um host só? 10 GB, né? Você vai precisar dos 5 GB dessa mais 5 GB dessa. Ok. Se você tiver disponível, beleza. Vamos dizer que você não tem isso disponível, seja o recurso não seja disponível para você. Porque assim é muito fácil, falando nesses valores é muito fácil, mas imagina se você tenha 10 hosts com 16 GB de RAM cada um. Pô, você vai ter que ter cada host, na verdade, 10 GB de RAM, 16 GB de RAM de máquinas virtuais rodando em cada um. Se você fosse fazer esse cálculo, você precisa de 160 GB de RAM em cada host para poder rodar todas, caso todos parem. Então, você não faz esse cálculo assim, é maluquice, você faz por uma aproximação. Mas a memória dinâmica também permite que você faça um cálculo esperto. Por exemplo, eu digo que, no melhor dos casos, a máquina roda com 1 GB de RAM, memória máxima. Só que na pior das hipóteses, se tiver todo mundo enfurnado num host só, ela tem que rodar com 512. Beleza. Olha a economia. Ao invés de ter 10 GB de RAM em cada host, isso, 10 GB de RAM no total, né? Porque você vai estar usando 5 e vai deixar 5 ocioso em cada host. Você precisaria ter apenas 5 GB. Tá? Então você economizou aqui com 2 hosts facilmente, ó, 10 GB de RAM. 10 GB de RAM economizados. Isso em números pequenos. Se você tivesse números maiores, você ia ver 20, 30, 64 GB de RAM economizados. E numa situação extrema, não tem problema nenhum a máquina rodar com o mínimo. 512 é um exemplo. Mas vamos dizer que você botasse 1 GB. Pô, pifou um servidor da tua rede. Os seus usuários vão saber disso. Você vai estar se mobilizando. Vai rodar lento, mas vai rodar, não vai parar. A memória virtual dinâmica permite você fazer isso. Permite você trabalhar com isso. Tá? Memória virtual dinâmica também é uma boa para você saber qual é a demanda real. Você bota a memória dinâmica e agora eu sei que essa máquina aqui, eu botei 1 GB, mas ela está usando sempre 358. Então tá bom, eu vou alocar perto disso aqui para ela e fixar. Essa aqui eu alocaria 512, tá vendo? Essa aqui eu alocaria perto de 800 mesmo. Enfim, você pode usar a memória dinâmica para poder saber e calcular quanto você realmente precisa. E depois você fixa ela e divide de acordo com o teu ambiente. Ou você pode deixar direto dinâmica com um bufferzinho maior, mais ajustado, já para chegar perto do limite. Enfim, vários truques podem ser feitos. Tá? É importante que sempre façam o cálculo. Tá? Não deixa para lá, porque esse é o ponto realmente de maior gargalo nas máquinas virtuais. Tá? E a diferença de performance, o pessoal fala, queda de performance, não tem, pessoal. A diferença de queda de performance overhead para memória dinâmica e memória estática é praticamente igual. Tá? Claro que você tem que fazer o cálculo da melhor maneira possível. Não vai deixar jogado de qualquer maneira. Tá? Próximo artigo, vou ver se eu me aprofundo na questão mais técnica. Como é que essa memória infla, como é que ela desinfla, como é que ela funciona aí no insight do Hyper-V. Provavelmente com uma palestra que eu vou retransmitir, a palestra do Fábio Hara, que está combinando com os influenciadores da Microsoft. Vou retransmitir a palestra dele sobre memória dinâmica e vou estar falando um pouco mais sobre isso, a parte mais técnica. Beleza? Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais um pouquinho sobre virtualização para vocês ficarem fera no assunto. Até mais, até a próxima.